Buenas hermanitos, Roberto Simões, site O Contemporâneo. Eu vim aqui falar com vocês, na verdade, fazer uma pequena aproximação em 3 formas de classificação dos yogas que nós temos aqui, bem recorrente no pensamento do yoga brasileiro, latino-americano. Eu acho que ele se estende para outras localidades também. Nós somos meio que um pouco colonos ainda do pensamento norte-americano e europeu, né? Nessa área nós somos. Então é necessário, e eu abordei em outras temáticas, uma descolonização do pensamento yógico entre nós latino-americanos, mas é um outro vídeo. Nós temos hoje 3 tipos de classificação. Você que fez um curso de formação de yoga, provavelmente você tem isso na cabeça. O primeiro é o que eu chamo de histórico. A gente classifica aí o yoga, e é irado isso, numa linha histórica, né? Um período histórico do yoga antigo, antes do Yoga Sutra. Então, o Yoga Sutra é tido século II, século V a.C. Então, yogas que existiam antes de Patanjali, portanto, antes de uma interpretação à luz da cultura védica, dos brahmânica, vamos colocar assim. Então nós temos aí os Vamacários, Agores, Kapálicas, né, que são yogis muito mais ligados à magia do yoga, e é um pensamento absolutamente díspare do pensamento que, sobretudo nós aqui brasileiros, temos, né? O Yoga Sutra é um texto clássico, Hatha Yoga é uma linha de yoga que complementa o texto clássico, essa é uma construção moderna. O 2 é o período, então, clássico do yoga, que vai culminar com o Yoga Sutra. Entenda que essa classificação, não temos tempo para falar sobre isso aqui, é uma classificação construída por yogis modernos, né? Um terceiro período histórico é 1000 anos depois de Patanjali, período medieval, onde vão surgir aí a ordem religiosa dos natas, o Hatha Yoga, a ordem religiosa dos natas, poetas, magos também, influenciados por outros rolês epistêmicos que não são de Patanjali, né? Nós temos então, por isso que é um outro período histórico. Nós temos então um período, alguns chamam esse medieval de pré-moderno, o período moderno, a partir de Vivekananda e todos os swamis que você conhece aí, de bate-pronto, Shivananda, Yogananda, Kuvalayananda, Krishnamacharya, Iyengar, Joyce, são yogis modernos. E a partir, vamos pensar assim, do século XXI, para ficar uma data, o surgido que alguns vêm chamando, sobretudo um colega mexicano chamado Adrián Muñoz e Gabriel Martino, um argentino, de período contemporâneo. E eu me incluo nessa galera também. Contemporâneo ou pós-moderno. Que são os yogas, então, que vêm surgindo pós a transplantação dos yogas modernos para cá, né? Para fora, para a Europa e Estados Unidos. A história latino-americana é outra, mas é outro rolê. Há um segundo tipo de classificação que eu chamo de genealógico. Esse aí eu aprendi no meu curso de formação, que é uma árvore, você já viu essa imagem? Uma árvore tem Raja Yoga, aí tem suas ramificações, Gnana Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga. É uma construção ali a partir da leitura do Bhagavad Gita, que tem essa construção genealógica do yoga, né? Então Raja Yoga se entende então aquele yogi que sente e medita, Gnana Yoga então se entende tipo Shankara, né? Aquele cara lendo os textos sagrados para alcançar a sabedoria, a epistemologia yógica. O Bhakti Yoga, que é aquele que vai atingir o estado de yoga ou o conhecimento do yoga a partir de uma vida devocional, em geral o seu mestre ou uma divindade, o orixá. O Mantra Yoga, que vai alcançar isso pela recitação de mantras. Hare Krishnas era sempre o exemplo que nos davam, né? Hare Krishna. Hatha Yoga, então, são o que você faz, né? Faz posturas, respiratórios, em geral o Hatha prepara para o Raja, né? Então você faz posturas, respiratórios, crias, para você então sentar para meditar, para alcançar o Raja. E o Karma Yoga, né? Você vai alcançar o estado do yoga a partir de uma vida de ações, né? Na sociedade, por exemplo. Até alguns ali diriam o
O Tantra Yoga seria uma outra ramificação, mas em geral na minha árvore, que eu lembro quando eu fiz meu curso, não tinha Tantra Yoga, né? Tantra Yoga é heterodoxo, sempre foi. Há um terceiro tipo de classificação, que essa talvez você não tenha ouvido falar, que ela é mais moderna, vai surgir com uma pesquisadora norte-americana, eu acho que é norte-americana, pelo menos deu aula nos Estados Unidos, Elizabeth de Michelis. A história do yoga moderno, ela vai cunhar algumas denominações, 4, que são, ela vai perceber que essas classificações anteriores não dão conta mais, e ela vai então dar o nome de yoga psicossomático, neo-hindu yoga, yoga postural moderno e o yoga denominacional. Então ela percebe assim, cara, surge yogas modernos que não conseguem ser encaixados nessas classificações anteriores. Então ela vai falar assim, os yogas modernos podem ter 4 subtipos ou 4 subclassificações. O yoga psicossomático, e ela vai dar o exemplo então do Vivekananda, né? O yoga do Vivekananda, ele vai chamar de Raja Yoga, mas não é aquele de lá, é outro, né? O Neo-Hindu Yoga, ela vai dizer que o yoga do Kuvalayananda, né? Do Instituto de Kaivalyadama, é um exemplo. Ou também ela encaixa nesse mesmo Neo-Hindu Yoga o Swami Ramdev, né? Que é o Malafaia do Moody. E o yoga postural moderno, então Iyengar, Ashtanga, Vinyasa, né? E tantos outros são yogas posturais modernos, yogas posturais modernos. E yoga denominacional, ela cita a meditação transcendental, né? A ordem, né? O Osho e os Hare Krishnas, né? Agora, o que eu trago para cá da gente discussão é o seguinte, eu acho que essas 4 denominações, para cunhar como 4 subtipos, né, de yogas modernos, também não dá conta, porque, cara, o Iyengar Yoga é classificado como yoga postural, porque tem posturas, assim como o do Krishnamacharya, e se ela estudasse yogas latino-americanos, ela olharia, por exemplo, para o Yoga Terapia de Hermógenes e falaria, não, são yogas posturais modernos. Na verdade, ela nunca classificaria o Yoga Terapia de Hermógenes nessa linha, porque, né, o cara é autodidata, é brasileiro, latino-americano, não ia entrar. Então entenda que o primeiro viés que eu faço é esse. Ela classifica em geral, não, ela classifica aqui yogas, feito por yogis, sempre de matriz indiana, né? Agora, há alguns grupos aiengueiros, né? Eu falo isso com respeito, que prestam verdadeiros cultos à imagem de Iyengar. Eu não estou sendo irônico, mas a imagem do Iyengar, ou do Joyce, né? Igual a também o do Osho. Há algumas organizações yogicas no Brasil que também pediam puja, né? Para um mestre, alguns ashtangueiros, né, fazem, na verdade o ashtanga pede a recitação para Patanjali, então há de uma certa forma um certo culto a alguns orixás ali, né? Então, classificar um yoga de postural, porque ele tem, sobretudo nas suas práticas, posturas, é muito raso, né? É muito raso, porque há algumas linhas de yoga que também tem posturas, como um asana só. Mas, cara, classificar só ele como o yoga postural, por que não o yoga psicossomático, né? Por que não? Né? Porque ele vai classificar os yogas denominacionais, como o Osho, MT e os Hare Krishnas, porque eles têm organizações, né, instituições mais organizadas, assim. Cara, do Iyengar também é organizadaço, tá ligado? E algumas outras, como o do Prembaba. Onde o Prembaba se encaixaria? Ao culto ao Prembaba, né? Não todo mundo, mas há um culto ao Prembaba, antes do escândalo, pá. Era bem maior o culto ao Prembaba. Mas também tem posturas, né? Que é a área é a linha do Wake and Love. E
também é psicossomático, né? O cara veio com uma pegada psicologia nova era, mas também né, o hindu, porque o cara foi escolhido lá, não vamos entrar na briga se ele é certo, se ele não é, para ser representante da ordem hindu lá, para não sei o que, da Índia. Então, fica nebuloso, né? Então o que eu venho propor aqui, e eu não tenho tempo para adentrar, né? Já passei, minha filha tá falando que só tinha 8 minutos, já tá em 10. Talvez pensar em fazer a aproximação dos yogas, rompendo ordem cronológica, rompendo ordem genealógica e rompendo esses subtipos aí de moderno, não sei o quê, pegar tudo e a gente de repente qualificar ao invés de classificar pelos seus afetos. O que eu quero dizer com isso? A relação dessa organização yogica, a Iyengar, Joyce, Prem Baba, né, o Waking Love, qualquer que seja, a yoga terapia, ou qualquer que seja outra, acro yoga, pelas suas relações com os coletivos onde eles estão inseridos. E não só desplugar ele do meio onde ele está inserido. Certo? Porque, de repente, uma ordem ou uma organização yógica no Suriname seja diferente de uma organização, o Ananda Marga, mais organizado. Onde ele entraria o Ananda Marga aí? Talvez algumas instituições do Ananda Marga sejam mais próximas do afeto quase institucional e outros não. Então eu venho trabalhando no desenvolver daqui para frente, nós estamos em setembro de 2021, para tentar mudar ou sugerir uma nova aproximação, nem tanto classificatória em qual gaveta, mas qualificatória, ou seja, pelas qualidades que os yogas que vêm surgindo de matriz indiana, ou não, porque aqui ninguém leva em consideração yogas de matriz não indiana, para pensarmos ou repensarmos o que define yoga, o que define as suas instituições e também yogis e yoginis, tanto de matriz indiana quanto de matriz não indiana. Os yogas de matriz não indiana não são válidos, eles não têm valor heurístico, né, de conhecimento, eles vão produzir um tipo de sabedoria, episteme diferente ou igual, não é considerado isso por quê? Porque são autodidatos. Então o yoga terapia de Hermógenes não é levado em consideração, né, porque não se estuda, porque ele é um brasileiro autodidata. Isso a gente tem que rever. Tá? Meu nome é Roberto Simões, espero ter contribuído com novas aproximações. A ideia aqui não é concluir nada, mas abrir um pouco mais a nossa cabeça para repensar os yogas no qual nós temos como senso comum. Forte abraço. Quer saber mais? Clique em algum botão aí e vá para a plataforma EAD do site Yoga Contemporâneo. Cara, tem curso de graça, tem podcast, tem textos lá, tem grupo de estudo, tem um plano onde você tem acesso a mais de 20 cursos gravados meus das temáticas mais distantes, de Yoga Sutra a Yoga e Política, tudo de baixíssimo custo, cara. Um plano de assinatura é 50 pila de contribuição por mês e você tem acesso a mais de 20 cursos. Você pode participar do grupo de estudo também, que é super baratinho, cara. É uma parte contributiva, que você pode nos ajudar a continuar aqui produzindo essa viagem e você também poder entrar em contato com novas perspectivas de estudos sobre yoga sem dogmatismo. Porque aqui o que a gente vem produzindo é uma ciência aplicada. Eu não vou falar, eu vou ensinar você a fazer asana, posturas, crias, né? Ler em sânscrito. Há pessoas muito mais competentes para isso. Mas eu venho trazendo para você uma forma de pensar o yoga cientificamente, não da biologia. Eu não vou trabalhar, apesar de ter curso sobre isso, como o primeiro livro foi sobre neurobiologia da meditação, mas eu venho trabalhando já há mais de uma década no aspecto mais de humanas ou de humanidades do yoga, sociologia, antropologia, história, pensando a partir da ciência da religião aplicada no campo do yoga. Forte abraço, nos encontramos aí em algum lugar.